Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar oferecido pela FC Pharma em parceria com a FGO. Em primeiro lugar, gostaria de me apresentar. Eu sou Nádia Bento, sou Head das feiras do Núcleo de Life Science da Nuremberg Messe do Brasil e, portanto, responsável pela FC Pharma. O intuito dessa série de webinars que a FCE vem promovendo essas semanas é o de apoiar, informar e conectar a indústria durante esse período pré-evento. Lembrando que a feira acontece de 7 a 9 de outubro de 2020 no São Paulo Expo. Esse webinar está sendo gravado, será disponibilizado em 24 horas em todas as nossas plataformas digitais. Então, por acaso, se algum conhecido perdeu, há a possibilidade de acompanhar esse conteúdo na íntegra. E gostaria de avisá-los que há um chat ao lado, então fiquem à disposição e a qualquer momento de fazer as suas perguntas para algum dos nossos convidados. Essas perguntas serão respondidas no final do webinar. Então, aproveito esse momento para agradecer imensamente os nossos convidados, Fábio Bustinger, Rodrigo Alvarez, William Garcia, por ter aceito o convite em trazer aqui para nós, em vir para esse palco de discussão sobre quão analógico será que ainda está a indústria farmacêutica em uma época tão digital. Então, no debate de hoje, nós teremos o Fábio Bustinger, um parceiro querido nosso, sócio-diretor da indústria farma, de governança operacional e FGO. Teremos também aqui a presença, agradeço, Rodrigo Alvarez, que é o Head of EMS Life Science da Siemens Industry Software. Muito obrigada, Rodrigo, por ter aceito esse convite. E juntando assim esse time, William Garcia, que é gerente de novos negócios na DocuSign. Obrigada a cada um de vocês. E eu gostaria de convidar para iniciar a fala o Fábio. Fábio, a gente, enfim, vem conversando ao longo de diversas semanas, e aí eu te pergunto, em uma era tão digital, a indústria farmacêutica, ela está acompanhando essa onda, ou você acha que nós temos um longo caminho ainda? Qual que é a tua visão? Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Nádia, boa tarde a todos, boa tarde ao William e Rodrigo. Obrigado por estar me convidando para falar de um tema tão atual nesses dias de coronavírus, mas, na realidade, essa questão de transformação digital já vem acontecendo há bastante tempo no setor industrial e na indústria farmacêutica também. Mas, sem dúvida, há uma série de oportunidades ainda dentro do setor farmacêutico relacionado a esse tema. E eu vou falar um pouco aqui, um pouco do histórico e por que a indústria farmacêutica, nesse momento, enfrenta uma série de oportunidades de transformar o seu modelo de negócio e ter uma eficiência, controle de custos e mais competitividade, não só no mercado local, mas no mercado internacional também. Eu atuo no setor farmacêutico há 25 anos e o setor é conservador por si só. Tá? Nós temos um modelo de negócio com ciclos de atuação, com ciclos de produtos extremamente longos, e ele se tornou conservador por natureza. Mas o principal fator desse conservadorismo, eu diria que é a questão das altas margens históricas do setor. Quando a gente olha as margens financeiras comparadas com outros setores da economia, outros setores industriais, sem dúvida a indústria farmacêutica tem uma das margens mais elevadas. Só para dar um comparativo de uma pesquisa recente da McKinsey, no setor automobilístico, a Toyota, que é a empresa do setor automobilístico com maior EBITDA, ela tem um EBITDA média de 9%. Enquanto o setor farmacêutico, historicamente, tem entre 20% e 30%. Ou seja, as empresas de menor eficiência do ponto de vista de resultado financeiro têm 20%. As mais eficientes chegam a 30%. Só que esse cenário tem mudado radicalmente. Quando a gente enxerga os últimos 3, 4 anos, a gente tem, no setor farmacêutico, controle de preços. É o único setor da economia onde há controle de preço pelo governo e a gente tem
debatido recentemente muito a respeito disso, porque o aumento de preço do setor farmacêutico ocorre sempre no final de março, todos os anos, e houve uma postergação inicialmente por 60 dias desse aumento que seria em torno de 4%. E o aumento da concorrência nos últimos anos. Se você vai a uma farmácia hoje em dia e buscando um medicamento, em média, nos grandes centros no Brasil, você consegue encontrar o medicamento de referência e mais 8 marcas de genéricos ou genérico de marca. Há 10 anos atrás, se a gente fizesse a mesma pesquisa, a gente encontraria, em média, o referência mais 2 genéricos ou genéricos de marca. E outro fator fundamental histórico é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, nós estamos batendo aí mais de R$ 5 por dólar, e 70% do custo dos produtos farmacêuticos no Brasil estão atrelados a matérias-primas importadas. Então, esse aumento de taxa de câmbio ele é muito expressivo. Se a gente pegar que há 3, 4 anos atrás a taxa média de câmbio era em torno de R$ 3,00, R$ 3,20, a gente já quase dobrou durante esse período. Então, isso trouxe os executivos, historicamente, do setor farmacêutico por uma zona de conforto muito grande. Altas margens, resultados crescentes de 2 dígitos todos os anos, e eles se desafiaram um pouco em termos de inovação, principalmente em ferramentas de gestão. E essa primeira geração, hoje em dia, nós temos a primeira geração de líderes jovens entrando no mercado farmacêutico e atuando num mercado realmente competitivo, com muitos concorrentes, com controle de preço, com pressão de custos. E esses líderes vão fazer toda a diferença para o futuro do setor farmacêutico. Quando a gente pega alguns exemplos práticos de conservadorismo e como o setor farmacêutico tem tratado alguns modelos de negócio da mesma forma há décadas, eu vou pegar um exemplo de propaganda médica. A propaganda médica no Brasil é executada praticamente da mesma forma, com pouquíssima inovação, nos últimos 20, 30 anos. Nós temos empresas com um exército de propagandistas médicos, visitando os médicos pessoalmente, entregando material de divulgação e entregando amostras grátis. Tá? Só que os médicos daqui a pouco, os médicos jovens que estão se formando hoje, que vão entrar no mercado de trabalho, em pouco tempo, eles vão estar atuando e tendo nascido no mercado profissional no modelo completamente digital, onde eles consomem mídia o tempo todo via dispositivos móveis, e eles vão ter uma mentalidade completamente diferente dos médicos que já atuam há muito tempo no setor farmacêutico. Recentemente, eu visitei a Coreia do Sul e tive uma experiência com uma empresa que inovou radicalmente em propaganda médica. Eles trouxeram a realidade virtual para a propaganda médica. Toda vez que eles lançam um novo produto, um novo conceito de terapêutico, eles contratam um grande especialista mundial, fazem a filmagem de uma palestra, e essa palestra, através de realidade virtual, fica disponível para a classe médica inteira que eles atuam. Isso não vai abranger a todas as empresas nesse momento, não vai ser uma inovação, um breakthrough para todas as indústrias farmacêuticas. Mas eu não tenho dúvida que quem começar no Brasil a praticar esse tipo de coisa, a começar a inovar na relação com o médico, utilizando tecnologia, vai começar a se diferenciar do ponto de vista de imagem corporativa. E isso tem oportunidade significativa de redução de custo ao longo do tempo. Se você conseguir reduzir a quantidade de propagandistas médicos na sua força de trabalho, se você conseguir ser mais eficiente em passar conteúdo para os médicos, eu não tenho dúvida que há uma oportunidade muito grande no futuro. Não vai ser da noite para o dia, mas sem dúvida existe uma oportunidade muito grande de criar novos hábitos em relação a esse ponto.
E outra coisa que acontece muito, que eu observo na indústria farmacêutica, que eu atuo em muitas indústrias ao mesmo tempo e lido desde o presidente da companhia até o estagiário da área de operações. Então, o que eu mais observo hoje é um conflito de gerações em relação à utilização e o engajamento com as novas tecnologias. Existe, via de regra, uma resistência grande dos líderes sêniores da organização. Isso não tem a ver com idade, tem a ver com mentalidade. Eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu comigo há cerca de 2 anos atrás. Eu inovei no meu painel de benchmarking do setor farmacêutico, no BCO Pharma. Antigamente, eu comecei entregando relatórios de indicadores em PDF. Você tinha os gráficos, você tinha as informações, mas de uma forma fria, de uma forma estática. Eu transformei esse relatório para a plataforma Power BI. Fiz investimento e tinha certeza que as pessoas iam ter um engajamento muito grande, porque você conseguia fazer análises estatísticas, análise de tendência, interagir com os resultados. Quando eu lancei o produto, 2 semanas depois, durante a mesma semana, eu recebi 2 ligações da mesma empresa. Primeira ligação foi de um analista me perguntando se já existia uma plataforma, um aplicativo do BCO Pharma, porque ele achou fantástico, queria começar a fazer uma série de análises e se aprofundar naquela ferramenta. E recebi uma ligação da secretária do diretor dessa mesma empresa, falando que o diretor gostou muito da plataforma, achou muito interessante, mas ele preferia continuar recebendo o arquivo em PDF, porque ele conseguia ver, estava mais familiarizado com aquela forma de análise. Enfim, você vê o conflito de gerações e atitude dentro das empresas. Mas o mais interessante é que o diretor ele tem muito mais poder de influência na velocidade da inovação dentro das companhias em relação à aplicação de novas tecnologias. Então, os líderes sêniores que abraçam mais essa tecnologia, estão mais dispostos a sair da zona de conforto, vão ter oportunidades muito grandes de capturar redução de custos, aumento de eficiência e tudo isso. A gente fala muito hoje em dia sobre indústria 4.0, IoT, Internet of Things, mas a gente já tem ferramentas de gestão, que eu chamo de gestão 4.0, já há algum tempo, mas que não são muito adotadas ainda dentro do setor farmacêutico. Nós temos os ERPs, SAP, um JD Edwards, o ERP que seja. Ele é um repositório, um sistema transacional, mas ele não é amigável para você tomar decisões, analisar dados, analisar tendências estatísticas. E você tem ferramentas complementares que são ainda muito pouco utilizadas no setor farmacêutico e que têm uma oportunidade muito grande de se evoluir no ponto de vista de gestão para redução de custos. Outro exemplo que eu acho extremamente importante, que as empresas vão ter que gerenciar o seu conhecimento de forma completamente diferente, como elas gerenciam o conhecimento dentro da organização. Via de regra, na área de operações, área de engenharia, área de garantia de qualidade, o conhecimento ele é registrado em forma de procedimentos operacionais. Via de regra, em papel, que fica arquivado num arquivo físico, que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de acesso, não conseguem acessar no momento que estão realizando as suas operações e não consegue se registrar todos os conhecimentos tácitos num pedaço de papel. Normalmente, esses conhecimentos tácitos que geram resultado, ele fica na cabeça das pessoas mais experientes, quem está fazendo a operação e tem a experiência de dia a dia. Só que todo mundo hoje em dia se instrui, consome conteúdo, consome informação através de mídia digital. Existe uma oportunidade muito grande, eu recentemente vi uma startup no Canadá que está revolucionando a forma de se gerir conhecimento
dentro da indústria utilizando uma plataforma de interação por mídia, por vídeos. Você grava vídeos, você acessa através de QR Code imediatamente e no local onde as coisas acontecem. Então, existe aí uma oportunidade muito grande, mas que as empresas vão ter que ter ainda um esforço de mudança de atitude e mudança de cultura. E uma das áreas que vai precisar ter uma mudança de cultura muito grande, pelo que eu tenho de contato dentro das empresas, são as próprias áreas de TI. No passado, historicamente, a área de TI é que basicamente determinava qual era a tecnologia que as pessoas da empresa iam utilizar, se iam utilizar um SAP, se iam utilizar no passado um BPIX ou qualquer outro ERP. Se você tinha uma demanda, você, usuário da sua área, tinha uma demanda de desenvolvimento, você enviava essa demanda para a área de TI colocava isso numa fila e você ia ter aquela ferramenta, às vezes, meses depois. Hoje em dia, as empresas que estão mais antenadas e mais prontas para surfar nesse momento de digitalização da economia, o poder de desenvolvimento dessas ferramentas está cada vez mais na mão dos usuários. As áreas de TI vão servir cada vez mais como um mero suporte de definição das tecnologias, do que das políticas de utilização, das políticas de compliance digital. Porém, os usuários vão ser os próprios desenvolvedores das suas soluções. E a área de TI vai ter que mudar radicalmente a forma como enxerga o negócio e o seu papel dentro das organizações. Então, nós temos exemplos que nossos colegas vão falar aí sobre operação paperless. Quando eu atuo há 25 anos na área do setor farmacêutico, como eu falei, e um dos indicadores que eu trabalho há 25 anos, que eu tenho contato há 25 anos, se chama Right First Time. O percentual de documentos que são entregues para a área de reconciliação, de garantia de qualidade, onde não há nenhum erro de preenchimento, nenhuma assinatura faltando. E, pasmem, a média de praticamente todas as empresas que trabalham com papel é abaixo de 50% de Right First Time. Isso traz um aumento de custo, um retrabalho, atraso de aprovação de produto para venda. Muitas das vezes o produto está no almoxarifado, já pronto para ser vendido, você não tem mais o produto disponível no mercado, mas você não pode aprovar porque o documento ainda não está preenchido de forma correta. E no século XXI, com toda a disponibilidade de tecnologia que a gente tem hoje, não existe mais essa desculpa para você não ter um right first time de 100% o tempo todo. Tenho certeza que o Rodrigo vai falar muito a respeito disso. E processos administrativos. Exemplos de contratos. Há um mês ou um mês e meio atrás, eu estava assinando um contrato com uma empresa e eu tive que esperar 2 semanas para receber o contrato assinado, simplesmente porque o diretor que precisava assinar aquele contrato estava em viagem internacional. Isso tem um pouco mais de um mês, foi um pouco antes do início da quarentena do coronavírus. Então, hoje em dia, é inadmissível você aceitar esse tipo de ineficiência nos seus processos para esperar 2 semanas para alguém poder assinar um documento em papel. Enfim, era isso que eu queria compartilhar, meramente uma introdução do que eu vejo, as oportunidades e como o setor pode começar a se reinventar. Muito já tem sido feito, mas precisa acelerar ainda esse processo. E eu não tenho dúvida que esse momento de coronavírus veio, como todas as outras indústrias, trazer luz a essa questão e acelerar todo esse processo cada vez mais dentro do setor farmacêutico também. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Muito obrigada pela tua participação, pela contribuição. Já tem perguntas chegando no nosso chat. Fiquem à vontade, contribuam com as suas perguntas, escrevam no chat. No final, a gente compartilha aí com todos os nossos convidados
e, enfim, responderemos todas as perguntas logo no final. Rodrigo, chamo você agora para trazer a sua visão referente a esse tema, enfim, toda essa introdução que o Fábio já fez para a gente. Aí fica a minha pergunta, né? Quais são os desafios e oportunidades que a Siemens hoje está identificando nesse cenário? Por favor, a fala é sua. Obrigado, Nádia. Boa tarde aos colegas aí, Fábio, William. Agradeço ao FC pela oportunidade, né, da gente fazer esse bate-papo interessante sobre um tema muito relevante. O Fábio fez uma bela introdução, comentando alguns pontos que realmente é a nossa realidade, né, a realidade do mercado farmacêutico brasileiro e de alguns outros países também, né. Uns estão mais avançados, outros não. Mas o fato bom, tenho experiência de mais de 20 anos em indústria farmacêutica também, na área de TI, mas sempre foi um TI voltado a processo produtivo, né? E por isso que eu tenho uma especialidade nessa área que a gente chama de produção sem papel, né? O manufacturing paperless. Bem, o tema de digitalização é um tema muito abrangente. A gente tem, obviamente, um certo ponto aqui para a gente comentar sobre o tema, né? E, enfim, quero focar em dois aspectos principais, que seriam falar um pouquinho de planta digital e depois um pouco mais detalhado sobre paperless manufacturing, né? A questão da produção sem papel. Bom, quando a gente fala de planta digital, eu gosto de comentar isso por conta que é uma tecnologia, um conjunto de soluções hoje no mercado, não só a Siemens oferece, mas diversas empresas aí, onde você tem um leque de soluções integradas que permitem que você tenha uma planta digital, né? Ou seja, todo o seu desenho 3D, com os equipamentos, com os reatores, com a parte de tubulações, utilidades e tudo isso de uma forma digital, incluindo os PIDs, as especificações técnicas, tudo, né? De forma que você consiga, através de um avatar, andar dentro de uma planta digital, sem até que a planta exista fisicamente, né? E eu falo da planta digital rapidamente por conta que é uma oportunidade que eu vejo que muitas empresas estão perdendo de utilizar, porque existem greenfields, né, sites novos que poderiam estar utilizando e onde melhor se aplica o conceito da planta digital, onde desde a concepção do projeto você já faria todo ele digitalmente e depois facilitaria muito a construção e implementação, né, de uma planta física. Porque é um conceito que, uma vez que você documenta isso de forma eletrônica, digital, integrada, qualquer alteração fica muito mais fácil de monitorar e gerenciar, né? Infelizmente, o que a gente vê, tem diversas plantas farmacêuticas que estão sendo construídas e ainda numa metodologia usando ferramentas tradicionais, né? Que são ferramentas, são softwares, mas são softwares, digamos, de algumas décadas que não tem uma integração, não tem uma inteligência, e aí você tem ilhas de software, você tem software que faz o desenho da planta, você tem planilhas que documentam os modelos de equipamentos, especificações, você tem Word, enfim. E quando surge uma alteração, que principalmente na fase conceitual surge muito, isso pode ser perdido, né? Porque tudo começa quando você imprime no 1 a 0 uma planta e na discussão com os engenheiros, com os responsáveis, se começa a fazer mudanças, né? Risca a planta aqui, risca ali, e isso pode se perder ao longo do tempo, porque depois disso precisa ser atualizado o arquivo CAD, depois precisa ser atualizado a planilha Excel, precisa ser atualizado anotações de uma agenda de algum colaborador, enfim. E no final, quando essa planta foi concebida, é entregue o quê? Uma lista de papéis em A0 com o desenho da planta. Pode ser entregue os arquivos eletrônicos também, através de pendrive, de DVDs, enfim. Mas são coisas totalmente standalones, ou seja, aí a indústria vai ter que se virar com a manutenção disso, né? Quando fizer melhorias ou novas implementações. Então, com o modelo digital,
você entrega um banco de dados integrado, um servidor com tudo, e a partir daí se pode implementar um conceito bastante usado em digitalização que se chama gêmeo digital, ou seja, você tem um espelhamento do processo físico no processo digital, de forma que manutenções futuras, alterações de layout, alterações de equipamentos, spare parts, uma série de coisas, você consegue facilmente identificar e atualizar isso, né? Então, além disso, você tem uma visão em tempo real da sua planta, né? Imagina no futuro os KPIs do Fábio aí sendo vistos diretamente nas plantas onde estão sendo capturados. Seria fantástico, né? Um desenho muito interessante. Isso hoje tem tecnologia para isso e é o que a gente fala, o momento onde poderia isso nascer de forma mais fácil seriam nas plantas que nós chamamos de greenfields, né? E que, infelizmente, pela maioria que a gente vê, está indo num caminho tradicional. Se vende a ideia, né, quando você encontra os diretores das indústrias, minha planta vai ser uma planta Industry 4.0, só que já está começando o Industry 2.0, vamos dizer assim, né? Infelizmente. Mas, enfim, nós somos do time que vai tentar evangelizar e mostrar os benefícios disso, né? Esse é o nosso papel. Enfim, então, basicamente, sobre planta digital era isso. Eu queria falar agora sobre a questão da planta a questão do manufacturing paperless, que esse sim uma, vamos dizer assim, é uma nova onda que está surgindo, né? Até seguindo aí o histórico que o Fábio comentou também, tivemos uma onda de implementação de sistemas de gestão, de ERP, e agora está surgindo essa onda de implementações de sistemas de controle, que basicamente, quando a gente fala de manufacturing, de paperless manufacturing, nós estamos falando de uma solução de classe MS, né? E que ele se encontra, né, se a gente pudesse desenhar, ele está abaixo do RP e acima da área de automação, ou seja, um elo de conexão entre o RP e a automação. Então, eu diria que é o núcleo de sistemas de software dentro de uma indústria farmacêutica no processo produtivo, né? E aí essa solução, basicamente, ela é implementada de maneira total, ela elimina o papel dentro do processo produtivo, né? Que até a gente costuma brincar, depois de medicamento, o que mais a indústria farmacêutica gera é volume de papel, né? Imagine que cada lote, dependendo do lote, tem 300, 400 páginas. Os lotes têm que ser armazenados fisicamente, a documentação do lote, por questões regulatórias, por 5 anos, além da validade do produto. Imagine fazer uma investigação com base em papel, imagine o volume de papel que se tem aí com os lotes sendo fabricados. Sem falar os procedimentos operacionais, que o Fábio comentou também, enfim. Tudo isso hoje em papel, né? E um ponto importante que eu falo que seria a nova onda é porque a Anvisa recentemente publicou a RDC 301 e ela deixou muito claro, a gente costuma dizer que essa RDC ela subiu a régua em termos regulatórios, né? Porque ela harmonizou com o PIX de fora, né, da Europa. Então, os padrões de exigências regulatórias aumentaram, estão mais fortes e mais claros também. E um dos itens, eu participei na época que estava a consulta pública e fiz questão de fazer uma pergunta para o gerente geral da Anvisa, é que como a Anvisa vê a implementação de soluções que eliminam o papel na produção, de forma que toda a receita de fabricação, que é o segredo, né, ou seja, a receita do bolo de como fabricar um medicamento, seja controlada de forma eletrônica. Sendo que nem ao final do processo você emite o relatório, você deixa isso em mídia eletrônica, né, em servidores validados. E a resposta foi muito positiva, ou seja, nós permitimos, e não só permitimos, como nós apoiamos as indústrias a implementarem, porque sabemos que soluções desse tipo asseguram um padrão maior de qualidade, né? Então, esse é um ponto muito importante, porque existia uma questão de barreira da Anvisa, né? Não que a Anvisa pusesse a barreira, mas existia uma barreira dentro das indústrias de que o meu organismo regulador, a Anvisa ou a Envima, não vai aceitar isso, enfim. Para quem exportava, né, para outros países, eu tenho que ter tudo em papel, enfim. E hoje essa barreira já caiu.
as tecnologias estão cada vez mais acessíveis, tem muitas soluções no mercado, então, assim, não tem por que não se engajar nisso. E aí, rapidamente, né, eu queria mencionar os benefícios desse tipo de solução, porque, em linhas gerais, é uma quebra forte de paradigma, onde a indústria tira todo um controle baseado em papel, porque hoje é impresso receita a receita para cada lote que é fabricado, para quem não tem controle eletrônico, né? E os operadores preenchem manualmente todos os pontos e assinam cada folha de cada um dessa receita, né? Anexando outros papéis de automação, de uma série de coisas. Então, basicamente, a gente transfere essa receita por um sistema de controle, fica uma receita eletrônica, inteligente, onde ela faz diversas interações com o ERP, buscando dados automaticamente, de ordens de produção, de dados de materiais, pode buscar dados de automação, capturar dados do que está sendo produzido, né, verificando questões de parâmetros críticos como temperatura, pressão, aciona válvulas, aciona motores dos reatores, enfim. Uma série de controles que o sistema faz, cumprindo todas as questões regulatórias. Obviamente, ele é validado, né? Ele deve ser validado, né? Seguindo as normas regulatórias. E é isso. Mas de benefícios, nós dividimos aí benefícios regulatórios e benefícios de negócios. Regulatórios, eu diria que o sistema força mais a questão, o cumprimento regulatório, porque o sistema guia o operador. E não mais o operador vai ler um calhamaço de texto e aplicar, e interpretar e aplicar a sua interpretação para fabricar um determinado medicamento, né? Então, o sistema guia e faz uma série de verificações, inclusive se o operador está habilitado para trabalhar naquele equipamento, enfim, uma série de controles. Isso faz com que a gente comente que ele força mais a questão regulatória. Os POPs podem ser acessados diretamente de uma tela de computador, dentro da própria receita, que faz referência ao POP. Enfim, o índice de RFT, que é um item muito importante, ou seja, a gente costuma dizer, para não dizer que o índice aumenta para 100%, até que o Fábio comentou, a gente fala que o índice chega mais de 99,9% de eficiência, né? O índice de RFT. E, enfim, melhora aspectos de investigação, porque a área regulatória ou a área da garantia que vai investigar um lote por algum problema de contaminação ou por revisões periódicas de produto, você vai investigar, imagine você entrando no Google e digitando dados de lote e o Google instantaneamente mostra as informações. Imagina isso no mundo hoje de papel, você indo lá no arquivo, buscando os lotes, enfim. É uma diferença tremenda. Enfim, e diversos outros ganhos regulatórios. Agora, falando de ganhos de negócio, o que eu comentaria, que eu gosto de comentar, é que, por conta do índice de RFT, por conta da agilidade do processo, a produtividade aumenta muito. E aí é um fator importante, alinhado com o que o Fábio comentou, né? As empresas tinham largas margens no passado e hoje essas margens estão mais estreitas por conta da competitividade e tudo que ele disse, né? Preços, uma série de fatores. Onde ela pode melhorar? Na sua otimização de custos de produção. E essa ferramenta, a MS, é uma ferramenta que permite isso, porque você vai ter um aumento de produtividade, você tem um aumento do índice de OE, que pode ser, ou seja, equipamento liberado mais cedo para você utilizar. E um ponto muito importante, que se tem um ganho, você diminui o lead time de produção. Porque um dos fatores hoje que gera muito tempo na parte final, quando a garantia de qualidade vai aprovar, liberar um lote, ela avalia a documentação física, né? E isso, por muitas vezes, demora de 3 a 5 dias, porque a garantia tem que verificar folha a folha. O que acontece é que muitas folhas falta o quê? Anotação do operador, assinatura do operador, tem que voltar na produção, capturar isso aí, enfim. Com o sistema, como ele já faz esse check, se não permite que o operador pule
de passo de fabricação sem preencher todo o processo atual, isso não acontece. Então, a revisão por parte da garantia fica reduzida a desviações aceitáveis. Ou seja, de 400 folhas, a garantia tem que revisar uma folha, que é a lista de desvios que foram gerados naquele lote. Por isso, nós estamos falando de uma diminuição de 4 dias, 5 dias de revisão de documentação, para 30 minutos, 1 hora que seja. Então, só aí a liberação desse lote antes para o mercado, para eventualmente pegar algum backorder, a empresa pode estar tendo demanda reprimida, né? Ela não consegue vender porque ela não consegue produzir mais, não consegue ter produto liberado. E só essa característica da solução, de uma solução paperless, já tem esse benefício, né? Então, é o momento, eu acho, de cada vez mais a tecnologia auxiliar a indústria farmacêutica nisso, por conta de tecnologia acessível, muitas opções no mercado e, comprovadamente, você tem um retorno do investimento sobre tudo que você investir nessa camada. Ok? Acho que deu o meu tempo aí. Obrigada, Rodrigo. Obrigada mesmo pela sua contribuição. Tem mais perguntas chegando no nosso chat. Responderemos todas essas perguntas no final do debate. Continuem mandando essas perguntas. Convido agora o William Garcia, que é gerente de novos negócios na DocuSign. William, a DocuSign ela tem como uma proposta reduzir custos e otimizar tempo. E quais são os impactos, né? Quais são os cases que vocês têm aí dentro da indústria farmacêutica? A palavra é toda sua. Obrigado pela oportunidade aí, Nádia, por estar aqui nesse canal da FCE. É um prazer aí falar junto com meus colegas, o Fábio e o Rodrigo. Bom, eu venho aqui representar a DocuSign, a empresa líder global aí em provedor de assinatura digital e eletrônica, tá? Eu preparei aqui um pouco para mostrar como o mercado né, farma, enfim, vai se enquadrar dentro dessa nova categoria que a KPMG lançou agora no relatório do mês passado da nova economia, né? E como que a DocuSign pode apoiar sendo um parceiro de negócio em inovação nesse novo formato de mercado, nessa nova categorização. Até está chegando algumas perguntas aí que a gente vai responder no final. Tem muito a ver e isso, de fato, vai impulsionar a digitalização do segmento, né? Então, eu queria antes passar esse panorama do mercado e depois entrar em alguns cases globais aí que a DocuSign tem, né? Inclusive, reforçando aqui no Brasil, e mostrar quais os tipos de processo que a gente consegue, de fato, ter uma maior adoção, né? O Fábio foi muito feliz quando ele comentou ali que a maioria do conhecimento ele é armazenado no papel, né? E existe uma grande, enfim, uma grande barreira de quem detém isso, e a maioria das pessoas são pessoas mais experientes em cada organização, né? Além disso, a DocuSign ela atua também junto com órgãos regulatórios do setor, né? Não vou entrar aqui muito em detalhes, mas, por exemplo, a telemedicina é hoje uma ação que a gente está atuando muito forte e com certeza vai impactar esse mercado, tá? Mas antes eu queria só apresentar aqui alguns pontos, né, de tendência para esse mercado de ciências da vida e saúde que eles agruparam. Então, de fato, vai ocorrer a aceleração da transformação digital nas cadeias de valor, né? Vai aproximar essa relação cliente-paciente, indústria-cliente, né? A indústria vai ter que se adaptar a novos modelos de negócio, vai encurtar essa distância e vai ter um potencial redução aí de participantes privados dessa cadeia de valor, né? A consequência disso o isolamento aí, a queda provavelmente de receitas que não sejam o core nesse tipo de indústria, tá? Então eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei só para ilustrar esse nosso bate-papo. Espero que todos estejam vendo aí.
Então, como que a DocuSign ela trata a indústria farmacêutica, né? Esse aqui é um detalhe do raio-x da indústria, aí, trazendo com mais números, né, um pouco desse panorama, esse pano de fundo que o Fábio posicionou aí. Hoje, no mundo, né, 40% dos gastos em P&D para essa indústria são baseados em processos no papel. Enfim, teve aqui, né, um detalhamento com base no Rodrigo, que ele citou aqui esse caso dos recibos da fabricação, né? Então, tudo tem que ser assinado aí no papel. Esse é um dos exemplos que consomem esse orçamento aí em P&D para destinar a processos hoje em papel. 50% dos testes clínicos não alcançam a meta de inscritos. Por quê? Existe uma burocracia, às vezes existe a complexidade de você estar numa área remota, enfim, de fazer a coleta dessa assinatura. Um dos cases que eu vou trazer aqui menciona isso de uma maneira mais clara, tá? E, em média, são gastos aí $36 por contrato, né? Por fluxo de assinaturas, pode ser desde ali da emissão de uma nova receita até o NDA, uma pessoa que vai participar por algum processo de desenvolvimento de alguma forma, tá? E aqui, só para vocês terem uma ideia do quadrante onde a gente simplifica a vida das empresas, das corporações, né, operacionalmente, e acelera a velocidade do mercado, dos negócios, e quem ganha com isso o cliente final, somos nós, né? Então, esse primeiro passo que essas empresas estão sendo impulsionadas, né, por esse momento global de isolamento que nós vivemos, é sair do quadrante do papel e para o quadrante do digital, né? Então, digitalizar hoje processos que estão na base do papel, não necessariamente adquirir uma solução, como foi mencionado aqui, alguns players aí, como o RP, enfim, essa arquitetura que o Rodrigo até mencionou na indústria, tá? Então, o primeiro passo é digitalizar, o segundo passo é se conectar entre os sistemas internos, então, ter essa conectividade aí, disparar direto uma assinatura eletrônica digital frente a uma ação ou algum comando desses sistemas legados, tá? E aí o quarto passo seria a sinergia entre essas máquinas, né? Porque hoje existem 3 tipos de acordo: o acordo pessoa a pessoa, o acordo pessoa-máquina, pessoa-robô. Então, se alguém aqui abriu uma conta num banco digital, ele provavelmente o fez com um chat, com um bot, né? E isso por trás, né? A maioria, todos os nossos clientes aí, enfim, os players dos bancos digitais são clientes do DocuSign. Então, aquilo rodando por trás é um sistema de agreement da DocuSign. Então, você está fazendo um acordo homem-máquina. E o terceiro, né, a indústria usa muito via EDI, que é a produção puxada ali para evitar ruptura no ponto de venda, né? Então, o terceiro ali, máquina a máquina, tá? Então, com base nisso, quais são os 4 principais casos de uso, né, que a DocuSign apoia aí, como, né, esse provedor aí, essa plataforma de assinatura eletrônica, para otimizar o processo, né, como a Nádia comentou, para reduzir custos. Além disso, né, a gente tem uma questão de sustentabilidade muito forte. Então, até dentro da nossa solução, nós mostramos indicadores quantas árvores, a economia aí de monóxido de carbono, tudo isso que agrega, né, quanto que foi evitado a derrubada, e o compliance, né, e trazer mais segurança para o processo, né? Ainda mais uma indústria tão regulada quanto essa da farma, tá? Então, como que a DocuSign apoia esses 4 pilares, né? Redução de custos, o ciclo de desenvolvimento ele fica menor, né? Então, no final ali tem esse impacto, né? Essa questão que foi trazida aí da redução das margens, né? Isso é significativo para a gente. A simplificação do compliance, né? Redução de riscos regulatórios, a melhoria na experiência de inscrições de pacientes, enfim, de quem participa desse outro lado aqui, junto com a indústria no desenvolvimento dela,
E o quarto, a eliminação de gargalos, né, de vendas do processo e acordo de distribuição, que essa cadeia produtiva é tão importante aí, ainda mais num país com dimensões continentais, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, né, no mundo, a DocuSign ela representa e passam por ela 80% de todas as transações nesse universo, nesse âmbito digital de acordos via DocuSign. No ano passado, foram transacionados mais de 500 milhões de acordos e desses 500 milhões, 50% foi concluídos em até 2 horas, né? E 80% foi concluído dentro de um dia útil, tá? Então, isso é um grande avanço, ainda mais para a gente aqui, que tem uma burocracia enraizada, né, no nosso processo. Então, das top 20 globais, hoje 18 já são clientes. Eu trouxe aqui, eu selecionei a AstraZeneca, né, e aí tem até o comentário do David, né, o CIO da operação. Então, na AstraZeneca, nós temos ali casos de uso tanto no RH, quanto no comercial, quanto em suprimentos. E, basicamente, a gente apoia nas operações clínicas, né, desde 2014. Então, é um cliente aí que teve 80% dos seus acordos assinados dentro de um dia, está um pouco acima da nossa média global, né? 16% na melhoria e satisfação dos clientes, que no final é isso também que conta, você manter esse cliente leal à marca, enfim. E essa experiência é uma coisa muito tangível que a gente consegue medir aí com a solução, né? Com base nos times que nós conseguimos captar aí. E 80% de melhoria e estabilidade em sistemas críticos para a operação. Então, esse é um panorama geral, né? Uma empresa, uma indústria aí que movimenta 26 bilhões de dólares ao redor do mundo, né? É uma quantia considerável para esse segmento, né? O Fábio pode dizer melhor. E eu quis trazer essa aplicação que ela também atua com outros sistemas, né? E é isso que potencializa o engajamento da nossa solução aí através de APIs, tá? Outra empresa parceira aí é a Behringer, né? Então, eles conseguiram reduzir, né, a média dos processos que antes era de 13 dias, 2 semanas, para 3 dias. Isso tem um ganho significativo aí de receita operacional, né? Uma redução de 80% dos erros, né? Então, isso que o Fábio comentou, está enraizado nessa indústria, né? O right first time. Então, isso é exatamente essa taxa, né, que o Fábio comentou para esse nosso cliente. E o ROI, né, o retorno sobre o investimento, ele aumentou ali em 6 vezes o valor, fazendo um cálculo do TCO, né, do custo inicial operacional, fazendo essa migração, essa transformação digital. Basicamente, aqui, a gente não está falando de mudar processos só. Basicamente é digitalizá-los, né? Então, trazer para uma plataforma digital, mantendo ali a mesma sintaxe da atuação de cada caixinha aí, que é uma receitinha de bolo específica para cada empresa, para cada indústria. Então, é importante ressaltar isso, né? Então, para a Behringer, a questão era ser escalável, né? Conseguir expandir para outros acordos de serviço, eles citaram em palestrantes, NDAs, né? E a dor sempre é essa distância, o custo de deslocamento e o envio dessas informações, tá? E a terceira que eu vou trazer hoje aqui é a Roche, né? Então, a Roche, a gente tem aí essas frentes, né? Que os processos que antes demoravam aí 2 semanas, a gente conseguiu otimizar mais ainda para 1 semana. A questão de compliance, novamente, uma indústria muito regulada, esse é um fator muito pertinente, aí, uma dor latente para as áreas de negócio, né? Então, o Egon aí, ele mostra, né, qual foi os drivers para ele conseguir acelerar essa transformação digital. Então, ele
queria acelerar os processos de contratos em geral, de cotação de preço, e, de fato, eles conseguiram aí com o apoio da nossa plataforma de Sign, tá? Além disso, pessoal, acho que é importante apresentar aqui como a gente mensura esse impacto, né? Com base no volume. Então, nós temos uma métrica que ela é única, né? A métrica é basicamente processos de assinatura para contratos unitários. Então, nós conseguimos mensurar todo o ganho da operação apenas com esse fator, com esse volume que a gente consegue tracionar dentro da organização e, de fato, trazer esses ganhos aí de produtividade, de eficiência. E aí, no momento como esse que a gente precisa manter a produtividade isoladamente, né, cada um na sua casa, essa solução ela ganha muito mais evidência, e processos anteriores, né, que não haviam sido engajados na solução, ele tem mais espaço agora para ser testado, enfim, diminui um pouco essa resistência que o Fábio comentou, e a gente consegue acumular mais conhecimento e disseminar isso, né, para a gente conseguir expandir aí a oferta da solução, tá? Eu tenho aqui mais 5 minutos, né? Então, de alguma maneira, as organizações elas dependem de acordos, né? E eles estão em todos os lugares. O praxe é efetuá-los aí fisicamente, né? No universo presencial. E aí essa é só uma gama de macro processos que dentro da indústria farmacêutica nós conseguimos aí apoiar nesse processo de digitalização, tá? Então aqui são fluxos, né, etapas separadas aí por BUs, né, por áreas de negócio, onde nós conseguimos aí e já temos cases para fazer inclusive benchmarks aí e trazer esse know-how da indústria americana, enfim, né? É uma empresa, a DocuSign, empresa listada aí americana, então mundialmente em 188 países nós temos aí uma diversidade de público, né? Que a gente consegue trazer e enriquecer cada vez mais e também a gente é parceiro de negócio, nós compartilhamos aí melhores práticas para apoiar nesse momento que é crítico para todos, né? Para a gente conseguir embalar a economia, tá? Então, eu só pincelei desses macro processos um único especial aqui, que é o processo de pesquisa clínico, né? Então, em média, ele tem essas 4 etapas: o recrutamento de pacientes, o contrato com pesquisadores, a gestão da pesquisa, desculpa, e a submissão de resultados. Uma amostra disso está acontecendo hoje, né, com o desenvolvimento da vacina do Covid-19. Então, dentro dessas etapas, de alguma maneira, esse processo ele transita continuamente dentro da nossa plataforma, tá? Então, desde o registro do paciente, a captura do consentimento dele para a realização dos testes, o contrato de confidencialidade, o NDA, depois passando para o contrato de trabalho, que aí ele acaba se tornando ali o integrante da organização, né? De novo, mais outros contratos de compliance da indústria. E aí passando para aprovação de etapas, né? Seja ali de relatórios de andamento. Então, o Fábio mencionou bem aí a questão de ter essas ferramentas de analytics para você conseguir fazer a gestão do seu negócio, seja de um processo ou de um projeto, né? A gente consegue trabalhar embarcado também como gatilho dessas próximas etapas. Por exemplo, aprovação de etapas, regulatório de segurança, relatórios do andamento e o fluxo desse trabalho. E, por final, né, um relatório conclusivo. E para todo acordo, a DocuSign ela gera um certificado de conclusão. E isso leva um ID único que facilita a consulta e garante essa jurisprudência, essa validade jurídica legal para a gente atuar no Brasil desde 2001, graças à MP 2200 e reforçado aí pela medida defendida pelo Paulo Guedes, a medida provisória de liberdade econômica em 2019, tá? Então, de alguma forma,
todas as empresas elas atuam aí em algum sistema de agreement e basicamente esse é o processo, né, de transitar. E o engraçado é que o acordo, né, o documento, a minuta, o contrato, enfim, o protocolo que vai ser assinado, ele nasce num ambiente digital e a parte mais importante dele transita dentro do ambiente físico, né? E muitas vezes também ele é impresso e armazenado fisicamente por obrigação aí de auditoria por no mínimo 5 anos. Então, hoje não existe nenhuma empresa que trabalha com datilografia, com máquinas de datilografia, né? Tudo hoje é na base aí do pacote Office. Então, esse documento ele é gerado, discutido aí no ambiente digital, depois ele é impresso, encaminhado e transita nesse ambiente offline, que tem muito menos segurança do que o ambiente online, principalmente pelo tracking, né? Pela visibilidade do status e do andamento disso. E depois ele volta no formato digital para que sejam acionadas aí as demais iniciativas, né? A tomada de ação pós esses acordos, né? Seja contemplar, executar uma entrega, disparar um caminhão, né? Pagar um fornecedor, enfim, cobrar um cliente e aí depois você armazenar isso para auditoria. Então, de alguma maneira, esse é um processo padrão para qualquer iniciativa de negócio aí dentro da BURH, suprimentos, financeiro, comercial, operações, produtivo, logística em si, o próprio administrativo, né, na admissão aí de funcionários. Então, esse é o fluxo padrão que nós conseguimos aí entrando um pouco mais em detalhes de como que a DocuSign ela consegue se posicionar dentro de uma transformação digital sem alterar o processo, né, desenhado, enfim, a arquitetura ali do fluxo que já é definida aí como praxe, tá? Então, onde estão anulados esses itens aí, é exatamente aí que a DocuSign ela entra com a nossa solução core para fazer a transformação digital, tá? Bom, então, só repassando, né, os processos manuais, eles têm essas consequências do timing perdido, né, de ser confuso, de ter o erro durante o processo, né, como o Fábio trouxe aqui, 50% é a taxa de conclusão correta, né, desses documentos aí, em média, e além de ter a má experiência de quem está do outro lado assinando o acordo, né, e o risco jurídico, tá? Então, Nádia, acabou meu tempo aí, eu fico disponível para as dúvidas e, novamente, agradeço a oportunidade aí de falar em nome da DocuSign. Fico à disposição aí, obrigado pelo convite. Obrigada, William. Obrigada pela tua contribuição. Tem algumas perguntas aqui rolando no chat, então deixa eu começar dividido com vocês. Acredito que a primeira seja para o Fábio. O Brasil tem a fama de que seu povo e cultura precisam de um contato humano nas transações de negócio. Como é que você vê a transição de menos contato ao vivo sendo substituído por encontros virtuais? Será que eles serão efetivos? O que você acha? Bem, particularmente, eu acho que o contato humano ainda vai continuar sendo muito importante ao longo de muito tempo, mas de uma forma diferente. Eu acho que o contato humano vai ficar para a essência das negociações. Tudo que é rotineiro, tudo que as pessoas fazem no dia a dia que não precisa da interação para agregar valor, ao longo do tempo vai ser substituído por interações digitais. A interação pessoal vai ficar para o que realmente agrega valor dessa relação. Tudo que não agrega valor pode ser transferido para uma relação digital, virtual, de uma forma muito mais simples, ágil, mais barata e mais eficiente para todas as empresas. Eu acho que é importante ressaltar, Nádia, que os acordos, né, a gente está falando muito aí dessa relação, o Fábio ilustrou perfeitamente aí, eles são pessoas, né? Então, de alguma maneira, o contato hoje privado fisicamente, a gente
faz um contrabalanço aí, se dedicando mais a uma atenção maior durante as nossas interações, né? Então, isso é fato, todo mundo aqui passa por isso, né? Extrapolando o seu dia, o seu horário comercial de trabalho aí, fazendo mais reuniões, sendo mais efetivo, mais produtivo e tendo uma atenção maior, uma vez que você não está tendo essa oportunidade de ter esse contato presencial, né? Perfeito. Rodrigo, tem uma Oi, pergunta para nós. Não, outro claro, Rodrigo, mas acho que é para você também, Rodrigo, que foi escrita durante a sua apresentação. É, perfeito. como vocês estão vendo a mudança de mindset em relação à adoção de sistemas em nuvem para a gestão e apoio à manufatura? Obrigada. Essa é uma boa pergunta. Inicialmente, tinha uma resistência um pouco maior, porque na indústria farmacêutica, para funcionar, um sistema poder funcionar dentro do processo produtivo, que afete de alguma forma a qualidade do medicamento ou questões regulatórias, ele precisa ser validado, né? Existe uma palavra mágica aí, validação. E por conta disso, as indústrias, até fornecedores, enfim, a cadeia, né? Elas se sentiam mais confortáveis em ter soluções que a gente chama on-premise, né? Ou seja, instaladas nos servidores das próprias indústrias, né? Só que isso está mudando muito por conta de cenários aí de grandes estruturas fora. O custo, aí de novo a gente volta à questão de custo. No custo de manter uma estrutura de servidores, o antigo CPD, uma série de coisas, isso é muito alto e as indústrias, as áreas de TI das indústrias, elas estão colocando todos os seus servidores na nuvem, né, também. Então, isso hoje é muito mais aceito e eu acho que é uma tendência, junto com o modelo que a gente chama de SaaS, né, Software as a Service, MES, né, MS, que é a que entrega o produção sem papel, na nuvem. Então, eu acho que isso hoje não é mais um grande problema, né? Se questiona um pouco com relação, quando se fala de sistemas em tempo real, na área de automação, né? Mais próximo ao processo. Isso ainda existe discussões de qual o melhor modelo, de usar a grid computing e outras formas para que você precise de uma resposta em milissegundos, não depender da nuvem, entendeu? Aí existe uma combinação. Mas para soluções mais nível MS, LIMS, soluções desse tipo, já é bastante aceito questões de solução na nuvem, ok? Perfeito, obrigada. Vamos para a última pergunta aqui do chat. Como vocês veem a aplicação de blockchain em processos de manufatura em farma, já que existe uma tendência em digitalizar validações? Obrigada. Rodrigo, você quer entrar no detalhe aí do processo? Se quiser, depois eu dou uma pincelada dessa importância, essa interface com o blockchain para a indústria de tecnologia e aí, enfim, quer colocar aí no detalhe da farma? Ok, eu vou comentar dentro da indústria, depois o William fica à vontade para complementar aí na cadeia, porque eu acho que o blockchain é mais aplicado à cadeia, né, de supply chain, que envolve indústria e parceiros fora, e que está se discutindo muito em blockchain é a questão dos projetos de rastreabilidade e serialização, né? Rastreabilidade principalmente, né? Que é um volume de informações gigantescas que sai para fora da indústria e devem ser controladas até a ponta na farmácia, né? Para aplicações dentro da indústria, como MS, LIMS, outros tipos de aplicações, eu não vi muita utilização ainda. Existem experimentos, mas eu não vi muita aplicação dentro de processo industrial, né? E eu vejo mais essa questão de ser sistemas transacionais entre pontos daí do supply chain, ok? Mais aplicação. Show. Na ótica da tecnologia, o blockchain ele vem para simplificar esse trabalho quando você tem um universo, uma volumetria estratosférica, né? Então, no Brasil ainda, para esse tipo de indústria, não é uma realidade, mas nós já temos aí desenvolvimento em parcerias em outros países, né? Israel está caminhando muito bem com isso, enfim, a próprio Oriente Médio
Estados Unidos. Então, a DocuSign ela investe aí 300 milhões de dólares por quarter em pesquisa para também estar atenta a essa nova tendência aí global. Tá? Perfeito, pessoal. Essas foram as perguntas do nosso chat. Gostaria, então, de agradecer imensamente a presença do Fábio Bussinger, IFGO, Rodrigo Alvarez, Siemens, William Garcia, DocuSign. Muito obrigada pela presença de todos que acompanharam o webinar de hoje. Como comentado inicialmente, ele foi tudo gravado, então estará disponível em nossas plataformas digitais em até 24 horas. E, com certeza, na FCE, de 7 a 9 de outubro, a gente encontra muito mais soluções aí para para aumentar, né, as possibilidades dentro da indústria farmacêutica. Acompanhe nossas mídias sociais e daqui 30 dias teremos uma nova edição do nosso webinar. Muito obrigada, tem diversos comentários surgindo aqui, a mentalidade da indústria farmacêutica está mudando de verdade, foi ótimo, muito obrigada. Então, esses parabéns são para vocês. Fábio, Rodrigo, William, em nome da FCE, muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.